como vocês estão? Espero que estejam bem. Na aula de hoje, em português, vamos falar sobre textos jornalísticos do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, terceira semana. Professoras Ana Paula e Cira. Dicas para o estudante. Oi, crianças! Vocês ouvem notícias todos os dias, não é mesmo? Seja no rádio, na televisão ou no celular. Podemos também ler as notícias em jornais impressos. A linguagem jornalística está presente nos textos do gênero jornalístico e apresenta algumas particularidades para que o conteúdo exposto alcance seus objetivos. O gênero jornalístico tem como principal característica a integração entre o leitor e o jornal, sendo que essa modalidade requer um tipo específico de linguagem, chamada de linguagem jornalística. Esta, por sua vez, é composta por algumas especialidades, que têm objetivos bem delimitados, partindo do pressuposto de que todos e todas devem compreender o conteúdo a ser transmitido. Ser bem compreendido requer perícia com as palavras, pois não é interessante para o gênero em questão ser alvo de ambiguidades e diferentes interpretações. Então, olha aqui, o que é ambiguidade? Na língua, a ambiguidade ou anfibologia ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. A língua jornalística deve seguir alguns preceitos. São eles: objetividade. A língua jornalística deve ser objetiva e evitar termos literários, como metáforas e linguagens conotativa. Isso acontece porque a mensagem deve ser transmitida de maneira clara, a fim de que sejam evitadas diferentes interpretações e possíveis dificuldades do leitor em compreender aquilo que está sendo dito ou lido. Então, pessoal, metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Também é um recurso expressivo. Exemplo: amor é fogo que arde sem se ver. Conotação, sentido conotativo, sentido figurado. É a linguagem que utiliza as palavras, expandindo o significado literal, pois emprega um novo sentido, incomum, circunstancial, o qual depende do contexto em que estão inseridos. Simplicidade. A linguagem jornalística deve prezar por termos aceitos no registro formal da língua, evitando vícios de linguagem e vocábulos eruditos ou obsoletos. Obsoletos, que está ultrapassado, sem uso, distante da moda atual, que se encontra fora de uso, arcaico, antigo. E erudito, aquele que tem o excesso de cultura e de conhecimento, geralmente conseguidos através de leitura. Erudito é sinônimo de culto, douto, doutrinado, ilustrado, instruído, letrado, literato, sábio. Imparcialidade. Deve evitar expressões que denunciem a opinião de quem escreve a notícia, para que o leitor possa fazer seu próprio juízo de valor sobre aquilo que está expresso no jornal. Linguagem referencial. O foco deve ser mantido na notícia. Empatia com o leitor. A linguagem jornalística deve projetar no leitor os sentimentos daqueles que estão envolvidos na notícia. Linguagem narrativa. Predominantemente a ocorrência da narração,
gênero associado aos verbos carregados de ação. A narração confere maior ritmo aos fatos, assim como linearidade. Verbos são palavras que indicam ações, estados, processos ou fenômenos, ou seja, que indicam acontecimentos representados no tempo. Estudamos verbos também na semana passada, né, gente? Na segunda semana em português. Universalidade. Os fatos narrados devem ser de interesse geral, evitando assuntos que sejam de pouca relevância para a sociedade. Então, é importante a opinião pública, né? O estilo jornalístico pode ser facilmente notado em um texto, pois alguns elementos aparecem com bastante frequência. São eles: frases curtas, estão associadas à objetividade do texto, lembrando que a notícia deve demandar pouco tempo de leitura, por isso a preferência por esse tipo de construção frástica. Frástico, gente, qualifica-se de frástico o que é relativo à frase. As locuções verbais devem ser evitadas. Locuções verbais não são bem-vindas, sobretudo quando podem ser substituídas por um único verbo equivalente. Então, olha, locução verbal é uma forma representada por mais de um verbo na frase, fazendo o papel de um único verbo. Uso da ordem direta da língua. As inversões são comuns no gênero literário, portanto, devem ser evitadas na linguagem jornalística. A linguagem direta da língua, sujeito mais verbo mais complementos e adjuntos adverbiais, devem ser predominante. Então, olha aqui, ó, o adjunto adverbial tem como função indicar uma circunstância, lugar, tempo, modo, meio, causa, finalidade, intensidade, frequência, companhia. Uso de repetições. As repetições, quando não estão em excesso, são aliadas no processo de memorização daquilo que está sendo dito ou lido, pois permite que as informações sejam bem mais assimiladas. Vejamos um exemplo em que a linguagem jornalística pode ser facilmente denotada no texto jornalístico. Um dia em que o peixe saiu de graça. Uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre o estado do Pará, Maranhão e Tocantins, incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. Época 23 de março de 2009, adaptado. É possível observar no texto vários elementos presentes na linguagem jornalística, cujos textos têm como principal objetivo demonstrar circunstâncias e também fornecer uma análise de suas causas e de seus efeitos. A linguagem jornalística deve prezar por elementos que levem à total compreensão de sua mensagem, evitando assim ambiguidades e distorções. Se liga! Atividades. Agora que você já aprendeu sobre textos jornalísticos, faça as atividades de português do quarto PET, páginas 7, 8, 9 e 10. Dúvidas? Procure sua professora. Estamos à disposição para ajudar vocês. Hoje, senti uma saudade tão grande de você
que passei o dia pensando em como iria lhe dizer isso. Aí resolvi te mandar um scrap, mas cuidado, não é um scrap comum. Ele é muito especial, pois com ele quero demonstrar o carinho que sinto por você. Beijo, até a próxima!